Eu tenho, assim, estado chocado com aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Existem coisas que nos chocam, queridos. Existem coisas que elas são para nós informações. Nós recebemos informações. Mas existem coisas que nós recebemos que são intervenções. Há uma grande diferença entre informação e intervenção. Quantos sabem disso? Quando nós temos uma intervenção de Deus nas nossas vidas, tudo à nossa volta muda. É como se você pudesse colorir um quadro que só foi rascunhado, mas ainda não recebeu tinta. Tudo muda à nossa volta quando Deus intervém. Às vezes nós temos palavras, recebemos palavras de Deus, recebemos tantas coisas de Deus e nós não temos noção daquilo que temos recebido. As coisas das quais Deus tem com você, particularmente, somente com você, são coisas que nasceu no coração dele em primeiro lugar. Eu fico olhando para alguns momentos, algumas circunstâncias nas nossas vidas, queridos, e quando eu percebo a manifestação de Deus, e a manifestação de Deus é mais ou menos você e eu dentro da caverna, como Elias estava. Elias viu um temporal, Elias viu muitas coisas acontecendo, ele viu vento forte, ele ouviu trovões. Enfim, muitas coisas aconteceram, mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações bruscas quando ele tocou a vida de Elias de maneira profunda. Mas aí de repente Deus vem numa brisa e Elias então percebe que Deus está se movendo. As manifestações de intervenção de Deus na sua vida, nem sempre ela está debaixo de relâmpagos e barulhos e momentos de comunhão, ajuntamentos, grandes ajuntamentos. Às vezes são momentos que Deus intervém de maneira peculiar, queridos, na simplicidade. É onde só você e Deus sabem o que você está passando, aquilo que você está digerindo, aquilo que você está remoendo, aquilo que você está buscando. E num dado momento, Deus simplesmente, Ele como uma pinça, Ele, naquele detalhe, quantos estão entendendo? Deus nessa manhã quer falar sobre detalhes com você. Ele quer tocar detalhes, Ele quer reafirmar, Ele quer trazer convicções, Ele quer afirmar. Essa é a manhã onde Deus quer falar conosco. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Eu quero falar com você nessa hora sobre expectativas. Expectativas. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. A Bíblia diz que a quem muito foi perdoado, muito amou. Versículo estranho de se entender, porque a conjugação do verbo ela não é muito precisa. A quem muito foi perdoado, o certo seria muito perdoou. Não é assim? Nós fazemos conjugações assim de verbos, né? Mas a Bíblia diz que a quem foi muito perdoado, muito amou. Acontece algo dentro do coração de pessoas que são perdoadas, amados, que é liberado pelas mãos do Senhor. É quando Deus libera algo dentro do seu espírito, dentro das suas emoções, dentro das suas atitudes, que nem você mesmo consegue perceber e entender o porquê você passa a agir de tal forma depois de ter sido perdoado. Quando nós liberamos perdão, quando nós somos perdoados, principalmente na questão que diz respeito a Deus, queridos, algo muda dentro de nós. E Deus está fazendo isso nos nossos dias. Deus está fazendo com que muitos possam compreender o que é o verdadeiro perdão. Eu tenho tentado, queridos, trazer algumas palavras que sejam palavras assim, que possam ser de exortação, sabe? Às vezes a gente pega um chicote nas mãos, porque a gente fica indignado com muitas coisas que vemos e assistimos. Eu tenho tentado, queridos, mas o Espírito Santo não tem me permitido. Ele não tem me permitido. Ele tem dito para mim todos os dias: olha, Anderson, você precisa compreender que estar à frente de um rebanho, o rebanho precisa entender que não é você que o conduz. E eu não vejo o rebanho como você vê. É algo muito profundo isso, queridos. Principalmente para nós que ocupamos uma posição como a que nós estamos hoje. É algo muito profundo. É quando nós decidimos e temos muitos desejos em relação ao rebanho. Sabe, às vezes eu tenho vontade de torcer o pescoço de alguns. Não o seu. Não sei. Deus é quem sabe, né, irmão? Digo eu, não o Senhor. Lembra de Paulo? Às vezes eu tenho vontades, queridos, porque nós somos humanos.
Mas aí Deus tem feito e falado comigo de maneira assim tão precisa a respeito dessas questões, porque Deus tem dito para mim: Anderson, coloca as minhas lentes. Uma das coisas que Deus mais tem falado comigo, queridos, que não foi eu e nem alguém da minha família que morreu por cada um de vocês. Ele deu o próprio Filho para que o Filho pudesse morrer em seu favor. Nós vivemos um evangelho tão diluído, queridos, nos nossos dias, dos quais as pessoas falam muito sobre o amor, falam pouco sobre a responsabilidade com o divino. Mas sabe o que eu entendo, queridos? Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são perdoados e por conta do perdão muito amam hoje, eles têm uma perspectiva de reino, eles não têm uma perspectiva de igreja. Eles não têm uma perspectiva de, às vezes, denominações e placas, eles têm perspectiva de reino. Perspectiva de reino muda tudo na vida de uma pessoa. É quando eu e você passamos a perceber aquilo que Deus está fazendo de uma maneira que nós jamais faríamos. Porque nós rascunhamos muitas coisas, nós temos expectativas. Quando você se dobra e serve pessoas pelo amor incondicional que Deus tem colocado no seu coração, tudo que você espera é um reconhecimento. Então deixa eu dizer algo para você: se você espera um reconhecimento, esse amor não foi incondicional. Porque todo amor que condiciona, queridos, ele vai precisar e necessitar de que alguém possa aplaudi-lo ou possa bater nas suas costas. Mas se existe uma necessidade de reconhecimento no seu coração, significa que você ainda está num processo, que eu estou num processo. Nós estamos num caminho, mas Deus ainda não proporcionou para nós um amor chamado incondicional. Porque o amor incondicional, ele não exige, ele simplesmente ama. Quantos estão comigo? Deus quer mudar o seu coração hoje. Ele quer trazer sobre você uma perspectiva de reino. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Antes vocês estavam mortos e separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Sabe, queridos, nós não temos a compreensão do que Deus fez na cruz. Antes nós éramos inimigos de Deus. Aprove a Deus, amados, de alguma forma nos tornar justos, justificados pelo seu Filho encarnado. É como se Deus olhasse para mim e para você e Ele de fato não visse outra opção e Ele dissesse, numa conversa familiar, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe uma outra forma. Nós precisamos fazer algo. E foi isso que Deus fez. Deus, por causa da sua misericórdia, nós estávamos sepultados e separados de Deus. Não havia nada na sua e na minha vida que nós pudéssemos fazer para que nós pudéssemos nos tornar amigos de Deus depois do pecado e depois da queda. Não havia nada, queridos. Pessoas buscam desesperadamente ao longo dos anos fazer algo para que eles possam ser aceitos por Deus de novo. E sabe o que Deus está dizendo? Não existe nada que você faça para que você seja aceito. O que precisa é você entender o que já foi feito. Nós falamos muito daquilo que nós esperamos que Deus possa fazer, queridos, mas nós falamos às vezes pouco daquilo que Ele já fez. Existem coisas que Deus já fez, das quais eu e você não temos participado delas, porque nós estamos em busca daquilo que Ele vai fazer. Então a maioria das vezes na sua e na minha vida, nós estamos esperando que Deus faça um milagre na nossa família. Estamos esperando que Deus traga uma libertação nas nossas emoções. Estamos esperando que Deus possa prover as nossas finanças. Nós esperamos que Deus possa nos colocar numa posição de destaque, que nós possamos evoluir profissionalmente. Então os nossos olhos, via de regras, eles estão voltados sempre para o futuro que esperamos. Esperando que Deus sempre seja mordomo daquilo que nós temos como desejos. Mas não é isso que a palavra nos ensina. O Evangelho não tem a ver com aquilo que Deus vai fazer, queridos, na sua vida e na minha vida, e com aquilo que Ele pode proporcionar. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus já fez. Quantos estão entendendo? Existe algo que Deus já fez a seu respeito, e não importa a quantidade de dias que você vai ter nessa terra. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, e o Senhor sabe cada um deles. Um fio de cabelo não pode embranquecer?
cair. Eu ia falar branquear, aí é feio, né? Um fio de cabelo não pode embranquecer, queridos, se tornar branco, nem cair. Deus tem permitido muitas quedas em mim. Mas um fio de cabelo não pode cair, queridos, se Deus não permitir. Nós precisamos entender, as nossas vidas estão nas mãos daquele que é eterno. E tem muito mais a ver com aquilo que ele fez do que aquilo que ele vai fazer, do que com aquilo que ele vai fazer. Se os seus dias forem difíceis daqui para frente, está tudo certo, queridos. Ele está no caminho, Ele está no controle. Ele é Deus acima de tudo. Ele está cuidando de mim e de você. Se as suas interrogações, indagações, elas não forem respondidas e você for para o túmulo sem resposta, está tudo certo. Naquele dia você vai entender todas as coisas. Haverá um dia nas nossas vidas, amados, que nada do que nós fazemos, pensamos, buscamos, sentimos, vai ter as mesmas proporções de peso e de impacto que tem hoje. Não terão mais. Pessoas às vezes me perguntam: pastor, olha, lá no livro de Apocalipse diz que naquele grande dia, quando todas as coisas acontecerem, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós não teremos mais sofrimento. Pastor, como será se eu não ver o meu filho salvo lá? Eu falo: será dessa forma que Deus está dizendo que será. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas, porque Ele vai enxugar. Como Ele vai fazer isso? Pergunta para Ele. Uma coisa eu tenho como percepção divina e teológica. A Bíblia diz que a queda roubou de nós muito daquilo que Deus nos colocou. E a Bíblia também nos ensina que na ressurreição, queridos, e na glorificação nós receberemos muitas coisas de volta. Não vai ter paralítico lá. Glória a Deus, tem alguém que crê. Não vai ter surdo lá. Enfermos não existirão. Endividados, muito menos. Deus haverá de restaurar todas as coisas na vida daqueles que creem. O que Deus está fazendo nas nossas vidas, nesse processo que se chama hoje, enquanto nós estamos passando pela vida na terra, é fazer com que nós possamos retornar à essência de tudo. O Murilo ministrou na semana passada, e com muita propriedade, com muita graça, a respeito de que nós temos perdido o melhor de Deus, porque nós temos nos deixado levar por um evangelho que é diluído, que não compreendemos a posição que Deus nos colocou e a responsabilidade que temos nela. Se você compreendeu o que foi compartilhado na semana passada, é bem isso. Pessoas estão se entregando, queridos, à riqueza daquilo que o mundo pode oferecer, usando um Deus que nada pode fornecer nesse sentido, por conta do coração humano, se nós tivermos a visão distorcida. Deus não está aqui para enriquecer você. Deus está aqui para te fazer uma pessoa nova, para confirmar no seu coração a filiação que Ele tem contigo e você com Ele. O Evangelho fala muito mais de um pai que recebe os seus filhos de volta do que um pai que quer enriquecer esses filhos, muito embora ele o faça. Mas eu paro para prestar atenção em relação a algumas pessoas na Bíblia e como eles tiveram a compreensão, a revelação de quem era Cristo, como eles não se importaram com coisas assim. Quando nós vemos a palavra, olha, buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, queridos, isso é a compreensão de uma pessoa que entendeu quem era, daquilo pelo qual Deus o trouxe a essa terra. Quando nós vemos um salmista, ainda no Antigo Testamento, dizer, olha, certamente a bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida, ele está querendo dizer para mim, para você, não se preocupe com o dia de amanhã. Nós, queridos, recebemos de Deus as coisas que nós temos, não por aquilo que nós fazemos, mas porque Ele é Pai. Quantos podem dizer amém? Você consegue entender isso? Você está com a palavra nisso? O maior interessado em salvar as pessoas que convivem com você, o maior interessado em trazer para a sua vida uma estabilidade, uma segurança, uma preocupação com as suas dores, suas lutas, em curar o seu filho, em trazer o drogado de volta, em tocar a prostituta, a viúva, o órfão. O maior preocupado nisso tudo é Deus, queridos, porque Ele pagou um alto preço.
Quando nós olhamos para Deus e para aquilo que Deus está fazendo em relação à redenção das nossas vidas, é muito maior do que nós estarmos lutando por uma posição, seja ela eclesiástica, seja ela profissional, seja ela relacional, seja qual for. Existem coisas muito mais importantes entre o céu e a terra do que aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Eu amo a redenção, queridos, porque Deus tem me feito passar a entender o que é ser redimido. Eu vivi muitos anos da minha vida dentro de uma religião da qual eu não tinha compreendido o que era ser uma pessoa redimida, porque eu vivia pagando penitências para que eu pudesse ser mantido naquela posição. Nós nos tornamos escravos das religiões, queridos, porque a religião faz isso conosco. A religião às vezes nos mantém aprisionados em dívidas com Deus todo momento, em dívidas com o outro todo momento. E o que Deus está dizendo: olha, não existe nenhuma dívida que eu já não paguei. O que você precisa é ter uma vida santa, porque foi salvo. A salvação, queridos, e a filiação que Deus traz para mim e para você não faz de você e de mim um perdido, uma pessoa que pode ver da maneira que quer. Ela traz as responsabilidades da santificação, ela traz as responsabilidades de um novo tempo, ela traz as responsabilidades de uma nova compreensão. Mas essas responsabilidades também não pode fazer de você e de mim escravos, de em todo momento ter que provar algo a alguém ou a Deus. Nós não provamos nada a Deus, queridos. A Bíblia diz que Ele provou o seu amor por nós. Quando éramos ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, unigênito. E falar sobre expectativas, queridos, é nós entendermos e compreendermos a respeito do resgate de Deus. Sabe, o resgate de Deus, eu fico impressionado. Eu gosto muito de assistir filmes. Meus filhos sabem disso, a Giovana sabe disso. Eu gosto de filme de ação. Tiro, bala, prende, helicóptero. Eu gosto desses negócios. Filmes épicos de guerra, né? Arranca a cabeça, rola a cabeça, põe a cabeça no lugar de novo. Eu gosto de filme de ação. Só que existem algumas coisas, amados, que eu vejo nos filmes, obviamente, né, tudo meio que hollywoodiano. Sempre tem um herói, e o nosso herói é Cristo. Quantos creem nisso? Mas existem momentos, queridos, que nós criamos muitas expectativas em relação aos filmes. Eu assisti um filme muito tempo atrás, filme antigo, alguns aqui não tinham nem nascido, eu acho, mas chamado Refém, Bruce Willis. Quantos se lembram desse filme, o Refém? E o Refém, ele traz uma narrativa falando a respeito do resgate de uma família. E essa palavra resgate, queridos, tem muito a ver com a redenção. Porque na verdade o Evangelho ele não é outra coisa a não ser Deus redimir os seus, resgatar os seus. Eu fico olhando para aquilo que a Bíblia nos ensina em relação à reconciliação de Deus com o homem, e fala desse preço do resgate que Deus paga. Sabe quem entende o preço de um resgate, querido? Somente quem foi resgatado e somente quem pagou o preço pelo resgate. Existem pessoas com quem você se relaciona e conversa com elas, elas não entendem o preço do resgate, elas não entendem. Você fala das coisas de Deus, as pessoas dão as costas para você, às vezes zombam, às vezes tiram sarro na sua cara, chacotas. Eu vejo jovens que são às vezes degladiados nas universidades por causa da sua fé. Porque as pessoas fazem o que fazem com pessoas que creem, porque elas não compreendem o preço de um resgate. Deus compreende, queridos, o preço de um resgate. Ele deu seu único filho. Seu único filho. Eu vejo pessoas negociando, queridos, como Esaú negociou. Esaú, na verdade, ele negocia um direito que tinha de primogênito por causa de um momento na sua vida. Sabe o que isso nos ensina? Pessoas que não aprenderam e não compreenderam o preço do resgate. Porque se você compreende o que Jesus é para você, o que Ele fez em seu favor, você jamais negociaria nada com o mundo. Nada com o mundo. O mundo não pode te pegar, queridos, da maneira que ele te pega. As tuas emoções não podem mais dirigir a sua vida do jeito que elas dirigem. Porque uma vez que você nasceu de novo e você compreende o preço do resgate, tudo que está em pauta aqui é aquilo que Deus está fazendo por meio do Filho. É o que Deus está fazendo por meio da igreja. É que Deus está fazendo por meio da sua vontade.
E é isso que me choca e me constrange quando eu estou na presença de Deus. Nós temos muitos momentos e fases na vida cristã, queridos. Existem momentos que nós entramos na presença de Deus porque a música é boa. Você fica tão arrepiado que você quase sai do chão. Você tem um êxtase por causa da musicalidade. Eu amo música, queridos. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o Ministério de Música está de parabéns. Nós temos feito um trabalho, um projeto, eu tenho visto, os meninos fazerem um grande trabalho, a mídia e os meninos da música estão fazendo um grande trabalho para Deus. E ontem eles gravaram mais 2 músicas, eles estão gravando aí alguns DVDs para que eles possam ter um trabalho consolidado naquilo que Deus os vocacionou. Eu tenho estado muito feliz com isso. Então, só agora fechando parênteses, queria agradecê-los por tudo que Deus tem colocado no coração desses meninos, dessas meninas, e pela atitude deles de servo e o preço que eles têm pago em favor de muitos de nós. Parênteses fechado, eu sigo dizendo para você que às vezes, amados, nós, por causa da musicalidade, nós temos êxtases na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho fala sobre um Jesus, queridos, que nos salva, nos liberta e nos cura, que nos redimiu, mudou a nossa vida, que nos colocou uma herança nas mãos das quais nós não tínhamos direito, mas no inventário celestial Ele nos colocou dentro do inventário. É isso que Deus está fazendo. Deus colocou o seu nome para direitos que você jamais tinha. E hoje você tem acesso a tudo que Deus tem promovido por meio da sua palavra. E você não pode negociar isso. Então, quando você entra na presença de Deus, queridos, você não deve entrar porque uma música te traz arrepio no braço ou levanta os pelos do seu corpo. Você deve entrar na presença de Deus porque Isaías entendeu bem isso. Ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Todas as pessoas que você vai ver na Bíblia que se relacionaram com Deus e que sentiram a presença de Deus, que expressaram a presença de Deus, eles foram constrangidos pela presença de Deus. Eles não conseguiam se levantar, até mesmo diante de homens, queridos. Na última ministração que compartilhei com a igreja, eu falei a respeito da presença de Pedro na casa de um homem gentil. E aquele homem, ao encontrar-se com Pedro, por causa da presença de Pedro, por causa da presença de Deus na vida de Pedro, aquele homem se ajoelha diante de Pedro e Pedro diz: olha, levanta, eu sou um homem como você. Mas aquele homem tinha tido uma compreensão: eu não estou diante de uma pessoa comum. Se nós fazemos isso e temos essa compreensão diante de autoridades na terra, queridos, por que não diante de Deus? Aquilo que Deus está fazendo na sua e na minha vida tem que mudar completamente a nossa maneira de ser, a nossa existência, os nossos relacionamentos, a nossa postura. Então tem muito mais a ver com aquilo que Ele está criando de expectativa em relação a nós também. Nós falamos tanto das expectativas que nós temos, mas eu quero falar um pouquinho sobre as expectativas que Deus tem. Pastor, é heresia falar sobre Deus ter expectativas. Como é heresia? A Bíblia nos ensina sobre expectativas que Deus tinha. Quer ver? A Bíblia diz que quando Jesus cura 10 leprosos, um dos 10 leprosos voltaram para agradecer a Deus. Um dos 10 voltam até Jesus e agradece Jesus. Jesus faz uma colocação em relação aos outros 9. Jesus fala assim: olha, não foram 10 curados, somente esse voltou para agradecer? A expectativa do coração de Deus, amados, é que nós possamos ser gratos à sua redenção. Nós possamos viver de maneira grata. Às vezes nós cobramos tantas coisas de Deus que nós nos esquecemos daquilo que foi feito. Quando Jesus cura muitas pessoas e traz milagres e libertação sobre muitas delas, quer ver a expectativa do coração de Deus? Jesus olhou para aquela mulher pecadora, para aquela adúltera e disse para ela: olha, a tua fé te salvou, vai embora. E não. Havia uma expectativa no coração de Jesus de que aquela mulher pudesse não pecar mais, que ela pudesse viver agora uma vida piedosa e reta diante daquilo que Deus fez. Existe uma expectativa no coração de Deus. A Bíblia nos ensina que um dos filhos chega no pai e diz para o pai: pai, me dá a parte da minha herança ainda em vida. Esse filho, queridos, recebe a sua parte da herança, ele sai e faz tudo o que quer. Ele gasta toda a sua parte da herança de maneira errada.
Só que a Bíblia nos diz e nos relata que um dia esse filho volta para a casa do pai, arrependido de tudo que tinha feito. Quando esse filho volta para a casa do pai, a Bíblia é clara em dizer que o pai o esperava. Expectativa, queridos. Nós estamos debaixo de uma paternidade que anseia que os seus filhos voltem para casa. Quantos creem nisso? Há uma expectativa no coração do pai que os filhos possam voltar para casa. Aquele filho estava errando, pecando. Só que Deus olha para aquele filho, porque Deus representa o pai nessa parábola, e diz que, olha, vamos fazer uma grande festa, sabe por quê? Porque na minha perspectiva o meu filho tinha morrido, mas ele vive. E se ele está vivo e voltou, nós vamos fazer festa. Há uma expectativa no coração do pai em festejar com os filhos salvos. E o que nós precisamos promover em relação a isso, então? Nós precisamos parecer com ele. Deus espera que você pareça com o filho. Deus espera que você pareça com ele. A palavra está nos ensinando, queridos, que nós recebemos de Deus um ministério, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus não somente te reconciliou, Deus espera que você seja um reconciliador. A Bíblia está nos ensinando em 2 Coríntios 5, 19, queridos, que Deus confiou nas suas mãos a mensagem da reconciliação. A pergunta que eu me faço e faço para você hoje: o que você tem feito daquilo que Deus confiou nas suas mãos, uma vez que Ele tem expectativas sobre o que colocou nas suas mãos? Na parábola dos talentos, queridos, Deus confia na mão de uma quantidade, de outro, outra quantidade, de um terceiro, uma quantidade ainda maior. E um dia ele volta com expectativas. O que será que fizeram com aquilo que confiei na mão de cada um deles? A minha pergunta é se você tem compreendido o ministério da reconciliação. E se esse ministério tem feito de você uma pessoa que seja o contato de Deus na vida daqueles filhos que ainda não voltaram para casa. Eu amo, queridos, confraternizações, estar juntos, muito embora a pandemia hoje nos tenha impedido de muitas dessas coisas. Mas eu amo estar junto com muitos de vocês. Estar com alguns de vocês é como estar no céu. É bênção, é prazeroso. Mas existe uma multidão lá fora que espera pela manifestação dos filhos de Deus. Pessoas que estão na fila da reconciliação. Pessoas que precisam ser reconciliadas com o Pai. Pessoas que precisam reconciliar-se com outros. E você tem a palavra de vida eterna. Sabe, queridos, a expectativa do nosso coração ao nos aproximar de Deus, ao nos aproximar de Jesus, muitas vezes é como a expectativa que havia no coração daqueles que vemos nos evangelhos. Pessoas que se aproximavam de Jesus porque ele era um curandeiro, porque ele era um autor de milagres. Pessoas que esperavam milagres e esperavam da parte de Jesus algo sobrenatural. Às vezes nos aproximamos de Jesus assim, mas sabe como Jesus se aproxima de nós? Esperando que nós possamos ser a extensão daquilo que Ele é. Esse é o único desejo do coração dele. Então, queridos, Jesus na verdade ele não é somente um curandeiro. Jesus não é somente alguém que se move no sobrenatural. Jesus é aquele que conecta a sua e a minha vida com o Pai novamente. A Bíblia nos ensina em João 14 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ele é aquele que nos conecta com o Pai. Jesus quer conectar você todos os dias, mas mais do que isso, Ele quer fazer de você uma extensão para conectar outros.
O que você precisa para que tudo isso possa ser uma verdade em você que você ainda não compreendeu? Eu tenho falado com pessoas nesses dias e eu tenho visto pessoas assim, às vezes dentro de um propósito, e ontem à tarde eu acabei atendendo uma pessoa. Marcamos um atendimento, batemos um papo, conversamos sobre propósitos, conversamos sobre vocações, conversamos sobre destinos, conversamos sobre todas essas coisas. E quando nós falamos sobre o ministério, vida ministerial, que essa pessoa está se dedicando ao ministério e ele tem sentido focar muitas das áreas da vida dele para um único sentido, dentro de uma vocação, de um chamado, ele marcou um bate-papo comigo para tentar entender o propósito pelo qual ele existe. Pastor, eu sei fazer muitas coisas, ele me disse. Eu tenho muitas habilidades, mas eu não quero gastar energia naquilo que não é pão. E ele concluiu dizendo para mim: pastor, eu quero focar naquilo que Deus me levantou para ser. E aí ele falou assim: olha, na perspectiva do pastor, dentro do tempo que nós estamos aqui na comunidade, o que o pastor entende que eu sou? Eu falei: um reconciliador. Você não precisa ser outra coisa. Todas as demais coisas que você fizer, seja por palavras, por obras, seja ministerial, seja vocacional, seja o que for, todas essas coisas são ferramentas para que você possa ser um reconciliador. Você pode reconciliar pessoas por meio do ministério de música, você pode reconciliar pessoas com Deus por meio do ministério infantil, você pode reconciliar pessoas com Deus por meio das habilidades de ensino que você tem, você pode reconciliar pessoas com Deus por causa do chamado, do propósito pastoral que você tem, você pode reconciliar pessoas com Deus por meio da diaconia, você pode reconciliar pessoas com Deus por meio do torneiro mecânico que você é, por meio do advogado, advogada, por meio de um gari que você é. Você pode reconciliar pessoas. Não importa o que você faça, queridos, importa se você está entendendo o propósito. Existe um propósito eterno. Não importa se você é um motorista, não importa se você é um empregado, não importa se você é um patrão, não importa o que nós somos. Importa que nós compreendamos que nós somos reconciliadores. Então, se você vai fazer B, C ou D, pouco importa para Deus. O que importa para Deus é que tudo quanto você fizer, palavras ou obras, seja feito para que o nome dele seja glorificado nos céus e na terra. E é isso que Deus está fazendo hoje com você. Deus está querendo dizer para você: olha, eu tenho colocado você aí nas suas mãos coisas das quais você não tem percebido. E independente da posição em que você está, você é um reconciliador. Você é uma reconciliadora. Você conecta pessoas a mim. Meu filho se tornou o caminho e você precisa indicar o caminho. Quando João Batista vem antes de Jesus como seu precursor, João Batista tem essa convicção. E um dia questionaram João Batista: João, você tem batizado, mas Jesus está batizando mais do que você. Como é que é isso, João? Nos explica isso, somos seus discípulos. E então João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: vocês não estão compreendendo. Ele é o caminho. A minha função no corpo é só reconectar você ao caminho. Ele é o caminho. Importa que eu diminua e que ele cresça. Não importa o que eu estou fazendo. Importa se aquilo que eu estou fazendo para ele. Quantos estão comigo? Importa se o que você está fazendo é para ele que você está fazendo. E é isso que faz toda a diferença. Então, só entende, queridos, o preço de uma reconciliação, aquele que reconcilia. Quando nós aprendemos e somos usados por Deus no ministério da reconciliação, nós valorizamos menos a nossa vida. Nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Sabe, amados, eu não me lembro, é sério, não por orgulho nem por soberba, que é a mesma coisa. Quero dizer algo para você: há muito eu não oro por mim. O Ministério da Reconciliação faz isso conosco, queridos. Nós deixamos de olhar para o próprio umbigo e nós oramos por pessoas. Há muito, queridos, há muito Deus tem levantado intercessores e intercessoras pelas nossas vidas e nos feito intercessores e intercessora de outros. O Ministério da Reconciliação é isso. É uma vez que nós entendemos que já fomos reconciliados, vamos fazer aquilo que nos compete para reconciliar outros. E outros vão fazendo aquilo que necessitamos. Deus tem levantado intercessores pelas nossas vidas, amados, até em outras nações. Pessoas com quem eu tenho tido contato, às vezes me mandam um WhatsApp em outras nações e dizem: olha, tenho orado por você. Fica firme. Tal palavra. Outras cidades, estados.
Ontem à noite, eu e a Giovana estávamos no sofá e conversando coisas do reino e de coisas que estão acontecendo. Eu falando com um pastor que está em Campinas e ele mandando várias mensagens para mim de Campinas. Falou: pastorzão, fica firme. Pastorzão, olha, eu sinto da parte de Deus em compartilhar esse texto com você. Pastorzão, testifica essas coisas aí em Prudente. Eu estou longe de Prudente, há muitos anos estou aqui, mas eu tenho sentido. Deus tem falado comigo a seu respeito, tem orado por você. E vira e mexe, queridos, nós recebemos uma mensagem de pessoas que são reconciliadoras, que entenderam o propósito pelo qual elas foram levantadas, que não se preocupam mais com elas, mas se preocupam conosco. E nós não nos preocupamos mais conosco, nos preocupamos com vocês. E você não deve mais se preocupar tanto consigo mesmo, porque basta cada dia o seu mal e todas as coisas que são necessárias, Deus já liberou a seu respeito para todos os dias. Não corra atrás das bênçãos, permita que elas te alcancem. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcançará. Ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Pastor, não estou aguentando. Você não sabe o que é cruz. Pastor, não estou aguentando. Você não sabe o que é transpirar gotas de sangue. Como que você não está aguentando? Amados, não tem tanto a ver com a cruz somente. Tem a ver com quem subiu nela. Nós precisamos compreender isso. Deus deu o Filho por mim e por você. Às vezes damos muita ênfase na cruz, mas damos pouca ênfase em quem subiu nela. O que faz a diferença não é a cruz, queridos, tantas vezes. O que faz diferença é quem está nela ou esteve. Sabia que centenas de pessoas foram crucificadas antes de Jesus pelo Império Romano? Quantos sabiam disso? A cruz, na verdade, era uma martirização comum pelos romanos. Na verdade, se tornou um decreto de lei. Depende daquilo que você cometia como infração, você era condenado à morte de cruz. Era a pior morte naquele período. Centenas de pessoas foram crucificadas antes de Jesus. Sabe o que mudou na história da raça humana com a crucificação de cada uma dessas pessoas? Nada. Centenas de pessoas foram crucificadas depois de Jesus. Sabe o que mudou na raça humana depois da crucificação de Jesus? Nada. Mas quando Jesus subiu, quantos estão compreendendo, queridos? Não tem a ver com a sua família, não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que falam para você, tem a ver com o Filho. Se o evangelho que nós ministramos, se a reconciliação que nós fazemos, Jesus não está nessas reconciliações, é em vão que estamos fazendo, queridos, porque elas vão perecer novamente. Você vai consertar hoje, vai quebrar amanhã. Consertar a vida de pessoas sem Jesus no processo é como consertar um carro. Basta dias ou anos, a peça vai ter problema de novo. Mas agora quando Jesus muda, queridos, Ele faz de novo. Jesus não conserta pessoas, Ele reconcilia. Existe uma diferença entre conserto e reconciliação. Reconciliar pessoas na perspectiva divina, ela traz um processo interno dos quais as pessoas são mudadas na essência. Eu fui muito violento, queridos. Eu falo isso com vergonha. Não falo isso para me vangloriar. Sabe, existem conversas que me fazem mal. Sabia disso, queridos? Quando nós estamos na informalidade, nós às vezes participamos de alguns churrascos, enfim, happy hour. Na informalidade, as pessoas brincam muito. E eu vejo às vezes pessoas enfatizarem de maneira assim, tão eufórica, queridos, a vida regressa. Essas coisas me fazem mal, sabia? Eu não tenho um pingo de orgulho, queridos, dos males que cometi quando Jesus não dirigia a minha vida. Eu ouço coisas, brincadeiras, frases que me doem, porque me mostra quão miserável nós somos longe de Deus. E eu vejo as pessoas tão eufóricas, queridos, às vezes falarem de situações, de como era, do que fazia, de que acontecia, de quantas mulheres pegava. Às vezes eu ouço isso, você acredita? Irmãos, cristãos, filhos, se dizendo convertidos, batendo no peito, dizendo que quando era do mundo pegava 1 por dia, 5 por dia, 4 por dia.
Não tenho um pingo de orgulho disso. Na verdade, essas coisas me envergonham. Mas sabe por que elas me constrangem? Porque Deus mudou a essência, queridos. Eu fui uma pessoa muito violenta. A Giovana e os meus filhos sabem disso. Eles sabem tudo que eu já quebrei ao longo dos anos. Algumas pessoas quebram protocolos, queridos. Outras pessoas quebram coisas. Outras pessoas quebram pessoas. Não tenho um pingo de orgulho, mas eu quero dizer para você, eu sou incapaz hoje, queridos. Sou incapaz de fazer mal a uma pessoa nessa proporção. Algo mudou dentro de mim. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, coisas têm que mudar. A reconciliação é isso. A reconciliação é nos fazer compreender quem somos sem Deus e quem somos com Deus. É por isso que o processo da santificação está ligado ao da justificação. Uma vez justificados, santificados, queridos. E nós evoluímos. Eu creio na teoria da evolução. Quantos evoluíram? Nós evoluímos, queridos. Nesse sentido, a teoria da evolução ela é bíblica, inclusive. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é evolução, queridos. Onde havia morte, agora existe vida. Isso é evolução. Então deixa eu dizer para você, eu finalizo com você nesse texto. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A grande revelação não é somente nos tornarmos reconciliadores em Cristo, mas uma vez que nascemos de novo, estamos mortos para o pecado e vivemos para Ele. Quantos creem nisso? Quero te convidar a ficar em pé. Ministério de Música. A expectativa do coração de Deus hoje para você é que você possa ter uma vida digna de quem foi reconciliado com Ele e de quem nasceu de novo. Quantos recebem essa palavra? Deus está nisso, queridos. Eu creio que Deus, Ele tem para a sua e para a minha vida algo que nós precisamos compreender na essência. Ele não só te reconciliou, Ele faz de você uma pessoa que morreu para os costumes pecaminosos e se tornou a extensão da reconciliação dele na terra. Eu quero orar por você nessa hora e quero declarar sobre você a graça e o poder de Deus. Se você tem entendido, se você tem compreendido, não vou fazer um apelo para você, para expor você. Deus não tem alegria em expor as suas misérias. Se um dia isso acontece, é porque Ele já tentou muitas outras formas para que eu e você pudéssemos nos arrepender do nosso pecado. Porque Deus é fiel e justo, queridos. A Bíblia diz que homens pecaram na escuridão e na surdina, na calada das noites, mas Deus expôs à luz tudo que foi feito, porque Deus é santo, mas Deus não tem prazer nisso. Então eu não quero te expor, mas onde você está, eu quero orar com você, para que você possa compreender se você não tem valorizado aquilo que Jesus de fato fez. O fato de Deus ter resgatado você, se você não tem valorizado isso de maneira que agrada o coração de Deus, essa é uma manhã de reconciliação entre você e o Pai.
Desejo do coração do pai é que os filhos retornem para casa. Talvez você poderia dizer: pastor, se eu estou aqui no culto é sinal que eu estou power, né? Que eu estou bem. Não sabemos, queridos. Às vezes você está aqui porque você está mal. E é o teu último fio de esperança. Você está dizendo: olha, você quer saber, eu vou retomar, porque se eu não retomar eu vou extraviar de vez. E aí eu não consigo mais voltar. Se você tem um coração sincero diante de Deus, eu quero te convidar a orar nessa hora. 30 segundinhos, 20 segundinhos, você e Deus. Que o ministério da reconciliação possa ter valor devido no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Ore, querido. Você não precisa de um sacerdote agora. Se você está vivendo um momento difícil, o que você precisa é de arrependimento. Se você está vivendo um momento que precisa de consertos, é entre você e Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão nesta manhã. Queremos te pedir perdão nessa hora. Nós estamos debaixo de uma palavra, sendo uma palavra que nos direciona e nos traz de volta, Senhor, a reflexões profundas de que nós precisamos voltar para casa. Não voltar para a igreja, Senhor, não voltar para uma denominação, não voltarmos, ó Deus, para relacionamentos humanos, mas voltarmos para casa. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, como igreja, como indivíduos, como pessoas, como filhos. Eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, nessa hora, cada oração que está sendo feita, que nós possamos compreender, Senhor, o ministério da reconciliação, aquilo que o Senhor nos tem confiado nas mãos, uma mensagem de reconciliação. Nós possamos, ó Deus, alegrar o teu coração. Sabemos que o Senhor tem expectativas sobre nós. Senhor, e o desejo do nosso coração é alinhar as nossas vidas com a expectativa que o Senhor tem. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão por identificação. Perdoa-nos como filhos, como igreja. Perdoa-nos como nação, como famílias, como sociedade. E nós declaramos, Senhor, traz de volta a essência e a compreensão do resgate que nós tivemos. Senhor, aquele que era santo morreu pelo pecador. O Evangelho trata isso, Senhor, e trata disso. Trata de uma troca, Senhor. Nós que merecíamos a cruz, hoje vivemos uma vida plena, porque o teu Filho se entregou nela por nós. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Abençoa cada pessoa, dá-nos uma semana de vitória. Senhor, eu despeço os teus filhos debaixo da convicção da graça, do poder sobrenatural daquilo que o Senhor é e está fazendo. Abençoa, Senhor, que nós possamos ter uma semana onde o teu rosto seja a luz que nos guia. O teu rosto resplandeça as tuas verdades sobre nós. Assim, Senhor, os teus filhos possam ter um excelente domingo e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.